Sejam muito bem-vindos à nossa aula no Grand Terroir. E hoje eu quero falar sobre rótulos. Como ler rótulos de vinho, uma coisa que gera muitas dúvidas. É muito importante você conseguir ler os rótulos para escolher os seus vinhos ou para indicá-los a um cliente. Então, eu vou usar como exemplo um vinho italiano do produtor Gravner. É um produtor referência em vinhos laranja de Venezia Giulia, de Ribolla Gialla, que é uma uva ali nativa dessa denominação. E eu quero conversar um pouco com vocês. Poxa, Thalita, o que é essas questões de indicação geográfica, denominação de origem, o que é isso? Na Itália, a primeira denominação de origem foi em 1966. O governo queria, na verdade, garantir a qualidade e a procedência dos vinhos italianos. Mas o que é isso? O que isso significa? Eu vou comprar esse vinho aqui de Venezia Giulia, do Gravner, de Ribolla Gialla, e eu sei o que esperar desse vinho. Esse vinho vai ter uma característica, uma tipicidade, enfim, uma série de coisas que vão garantir a origem. Existem os vinhos que têm uma indicação geográfica e existem os vinhos genéricos que são feitos dentro do país e podem ser feitos usando uvas de diversas regiões, qualquer técnica que o produtor queira, enfim, não há um controle de qualidade, porque quando você tem uma indicação geográfica, você tem parâmetros dentro, né? Você faz testes de laboratório e esses testes precisam passar em alguns parâmetros de qualidade, né? Nas denominações, as indicações. E nessas indicações geográficas há, obviamente, um limite, uma delimitação geográfica daquela área, cultivar onde deve se cultivar as vinhas naquela delimitação, quais são as uvas que podem ser plantadas, qual é o blend que pode ser feito, né, a mistura de uvas, qual às vezes tem o percentual, né, também, de uvas, às vezes tem que ser 100% uma uva naquela denominação e não pode ser usado nenhuma outra uva. Nível mínimo de álcool, potencial de álcool que esse vinho pode ter, né? Então aí tem a mensuração do açúcar, a mensuração da acidez, vários indicadores. Então existem aí na Itália as nomenclaturas mais tradicionais, que são aquelas desde a década de 60. E em 2009, né, a União Europeia fez uma padronização dessas nomenclaturas para os países da União Europeia. Então, os produtores podem usar ambas as nomenclaturas, mas muitos produtores acabam aderindo às tradicionais, que eu vou falar para vocês agora. Então, o primeiro status de qualidade, o primeiro nível, que é o de maior qualidade, é a denominação de origem controlada e garantida. Então, nessa denominação, você tem uma pequena delimitação geográfica em que você tem regras muito restritas. Além disso, para o seu vinho poder ser uma DOCG, ele tem que ter sido um DOC por 10 anos na Itália. É mais rigoroso do que a DOC, né? A DOC é o segundo nível, então ele tem uma área um pouco maior de delimitação geográfica, ele tem regras um pouco mais brandas, mas ainda assim há bastante regras. O terceiro nível de indicação geográfica é a indicação geográfica típica, que é o caso aqui desse vinho, Indicazione Geografica Tipica, né? Aí já é uma área muito maior, tem regras bem mais brandas também, mas muitas vezes esse aqui não significa que esse seja inferior a um DOCG, por exemplo. Pode ser que o produtor, que é o Gravner, ele falou assim, olha, eu quero fazer um vinho do jeito que eu quero fazê-lo, entendeu? Eu quero ter mais liberdade
e não significa que esse vinho seja inferior a um DOCG. Isso é importante dizer. Conversar com vocês são as regrinhas de como que vem os rótulos, tá? Para vocês saberem. Primeiro, normalmente vem o produtor, ou aqui ou embaixo, mas enfim, normalmente é o primeiro ponto, é o nome do produtor, depois vem a indicação geográfica. Às vezes vem a uva, às vezes não. No caso do IGT, para você poder colocar a uva, você tem que ter pelo menos 85% dessa uva no vinho. Mas aí depende também da denominação. Você tem que colocar o ano, a não ser que seja um vinho espumante ou um vinho fortificado. Senão você tem que colocar o ano da colheita, né? Aí você tem que colocar onde ele foi engarrafado, e ele tem que ser engarrafado dentro da delimitação geográfica. Tem que colocar que o produto é italiano e colocar o lote, colocar o percentual de álcool, os ml e colocar um aviso que contém sulfito, tá? Porque o sulfito é como se fosse um conservante. Todos os vinhos têm, até aqueles naturais, existe um pouco de sulfito naturalmente. Então, assim, tem gente que obviamente adiciona, né? Normalmente se adiciona para conservar, para não ter nenhum problema de bactérias, enfim. Então é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês hoje. Então existem esses níveis. A União Europeia padronizou, colocou o DOCG e o DOC dentro do DOP, que é a denominação de origem proteta. Se você ver denominação de origem proteta, pode ser ambos esses dois, é a mesma coisa. E em vez do termo indicação geográfica típica, a União Europeia colocou indicação geográfica proteta. Enfim, eles colocam esses dois termos, você pode encontrá-los nos rótulos, tanto faz. Ou vinhos genéricos, que aí não vai aparecer nenhuma indicação geográfica e pode aparecer o ano, pode aparecer o ano e a uva, e aí você só pode colocar algumas uvas, não são todas que você pode colocar, e também tem que ter no mínimo 85% daquela uva na garrafa para você indicar nos vinhos genéricos de qual uva é feito esse vinho. Então, é isso, pessoal. Como eu gosto muito de saber, né, da onde que vem as coisas que eu estou consumindo, né? Por exemplo, da onde que vem o vinho que eu estou tomando. Gosto de entender um pouco, né, da história, da tradição. Eu sou uma pessoa curiosa, então existem muitas histórias no mundo do vinho fascinantes também. Então, eu espero que você aprenda comigo, mas também se divirta aqui. Um abraço a todos e até a próxima!